E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, considerando a situação péssima que estamos todos vivendo agora. Hoje é dia 20 de março, sexta-feira. Tem praticamente uma semana desde que eu fiz o meu último meu último vídeo sobre o coronavírus e como está afetando as pessoas aqui em Londres, como estão os supermercados, as pessoas na rua, etc. E, novamente, se você não viu o primeiro vídeo, eu não sou médica, não sou da área médica. Se você não quiser acreditar em mim, tudo bem, mas por favor, pesquisa uma fonte confiável, o site da Organização Mundial da Saúde, algum lugar que realmente saiba do que eles estão falando, ao invés de acreditar em toda a corrente de WhatsApp que aparece por aí de gente que já tiveram as histórias mais absurdas, de gente espalhando por aí que loló ou cocaína curava o coronavírus, que obviamente não, né, gente, por favor. E outras histórias por aí de gente mostrando que eu vacinei o meu cachorro e mostrando o documento com todas as vacinas que o cachorro tinha tomado no veterinário. Viu? Tem vacina para coronavírus também, ou seja, até o meu cachorro está vacinado e eu não. Ou seja, essa história é bobagem. Até, infelizmente, pessoas que deviam ser mais conscientes, como o nosso presidente, dizendo que não passa de fantasia, mantendo eventos políticos com uma aglomeração de pessoas completamente desnecessária no momento que a gente está vivendo agora. Mas, enfim, não acreditem em corrente de WhatsApp, procura a fonte, procura quem disse o quê. Gente, a internet está aí para isso, não é só para ficar vendo meme e vídeos de gato na internet. Por favor, utilizem e vejam realmente o que é fato, o que é ficção. Essa história do cara que levou o cachorro no veterinário. Gente, coronavírus é uma família de vírus que já estão por aí, foram identificados desde a década de 60. É novidade? Não, não é novidade. Mas vírus tem mutação, tem versões diferentes que provocam sintomas diferentes. Ou seja, isso já vem de muito tempo. Não sei se vocês ouviram falar de SARS, que também foi uma doença que estava por aí mais ou menos na época de 2003. SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que também é uma família de coronavírus. Não sei se vocês ouviram falar de MERS, que estava rodando por volta de 2012, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, também é parte da família de coronavírus. Ou seja, essa doença que a gente está lidando agora é Covid-19. Isso é uma outra versão. Infelizmente, é uma versão com updates, ou seja, tem algumas coisas em comum com essas outras versões de coronavírus, mas tem várias outras coisas que são diferentes, que ainda estão sendo pesquisadas, ainda estão sendo identificadas. Então, por favor, tenham cuidado, não se exponham sem necessidade. Como eu já disse, muita gente está falando por aí repetindo, e a gente tem mais que repetir mesmo. Por favor, lavem mãos, água e sabão. Se você não tiver álcool gel, não tem problema. Eu estou vendo que tem várias lojas e farmácias em vários lugares que estão botando preços absurdos. Inclusive, infelizmente, certas igrejas que estão botando preços absurdos em álcool gel. Você não precisa de álcool gel. Seria bom se você estiver na rua e não tem como lavar a mão com água e sabão. É bom ter, mas água e sabão é o suficiente. Então, lavem as mãos, quanto mais melhor, por pelo menos de 20 a 30 segundos. Aqui em Londres, algumas coisas mudaram. Eu tô há uma semana trabalhando de casa. O meu escritório tem cerca de 300 funcionários. Eles mandaram todo mundo trabalhar de casa, de todos os departamentos.
e o escritório no momento está fechado, não tem ninguém lá. E eu sei que infelizmente tem muita gente que não tem essa opção, que o chefe não liberou ou não tem como trabalhar de casa. Então, também por essas pessoas e por todas as outras pessoas que estão mais vulneráveis a essa situação, como pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm outros problemas de saúde pré-existentes, como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, problemas respiratórios, por todas essas pessoas, se você pode trabalhar de casa, por favor, faça isso. Se você... Outra coisa que é muito importante, as pessoas elas estão comprando estoques de tudo e alguns supermercados, algumas seções ou várias, têm pouquíssimos produtos e aí é pior para quem? Novamente, para as pessoas que são mais vulneráveis, pessoas de idade, problemas de saúde, justamente essas pessoas que não deveriam estar saindo de casa de forma nenhuma, mas se elas não têm uma ajuda de alguma outra pessoa, infelizmente em algum momento elas vão ter que sair para fazer compras, etc. E aí quando elas saem, elas não conseguem comprar nada, porque tá tudo em falta, as pessoas têm que ir em vários lugares para conseguir encontrar o que precisam. Ainda esse problema de papel higiênico e álcool gel. Gente, não façam uma compra de milhões de itens para deixar todas as outras pessoas sem. Compra o que você vai precisar, principalmente se você está bem de saúde, se você é uma pessoa mais jovem, sem outros problemas pré-existentes. Faça isso pelas outras pessoas que estão em grupo de risco. Como eu falei, todas as pessoas do meu trabalho, elas estão trabalhando de casa. Quando a gente precisa fazer uma reunião, a gente faz por videoconferência. E eu tô essa semana inteira sem sair, ir para lugar nenhum. E hoje eu vou precisar ir no supermercado para ver algumas coisas. Então eu vou fazer esse vídeo porque hoje eu tenho essa necessidade e eu preciso fazer algumas compras. Novamente, evitem o máximo que vocês puderem sair, mas vai ter algum momento que a gente vai precisar. Então essa semana inteira eu evitei. Hoje a gente vai dar uma olhada. Outra coisa que mudou em Londres foi que no começo os supermercados eles estavam colocando plaquinhas dizendo que as pessoas só podiam consumir 2 ou 3 itens da seção de produtos de limpeza, como papel higiênico, álcool gel, desinfetantes, toalhas de papel, etc. Agora já tem vários supermercados que estão limitando todos os itens, inclusive comida, por 2 ou 3 itens por pessoa também, justamente para tentar minimizar essa situação de pessoas indo e comprando estoques inteiros e não deixando nada para ninguém. Outra coisa que alguns supermercados fizeram também, por sugestão de várias pessoas, foi separar um horário especial, por exemplo, a primeira hora do dia, o supermercado ficar aberto somente para pessoas idosas ou pessoas com problemas pré-existentes, etc., pessoas mais vulneráveis. O que realmente é uma coisa excelente o que estão fazendo, porque essas pessoas são as que vão ser mais afetadas e a gente está fazendo isso por elas, não tanto pela gente, porque pessoas mais jovens que não têm problemas de saúde podem estar pensando, mas eu vou pegar uma gripe só, uma tosse, uma febrezinha, daqui a pouco passa. Sim, daqui a pouco passa para você, mas aí você vai ser o vetor de uma doença que pode matar várias pessoas, direta ou indiretamente. O vírus, se você espirra na sua mão, segura em alguma coisa, o vírus pode ficar lá nessa superfície que você tocou por dias. E aí, se você está, por exemplo, num transporte público, um metrô, um ônibus, aonde quer que seja, e aí você já está se sentindo um pouco mal, sai, vai,
Às vezes as pessoas nem estão exibindo sintomas, mesmo assim elas podem estar transmitindo, entendeu? Então é por isso que a gente tem que tomar tanta precaução. Uma coisa que me contaram que está acontecendo no Brasil que eu achei interessante foram, não sei se todos, mas acho que alguns canais de TV a cabo eles estão liberando a programação deles para pessoas, mesmo quem não seja assinante, poder assistir. Eu acho isso excelente e como sociedade, o que você puder fazer para ajudar as pessoas, a gente tem que fazer, gente, porque é uma situação que é uma pandemia mundial. Você não tem como só pensar em você, se proteger e você não vai ser afetado. Aqui em Londres, as pessoas fizeram um cartãozinho, um pedaço de papel que você pode imprimir em casa com o seu nome, seu telefone, deixa embaixo da porta do vizinho dizendo, olha, se você precisar de alguma coisa, se você precisar de ajuda, de alguém para fazer compras, que busque alguma coisa para você, se você não pode sair, tá aqui o meu nome e o meu telefone. São coisas muito simples que a gente pode fazer para ajudar as outras pessoas. E aí, voltando nesse esquema dos canais de televisão estarem liberando a programação, eu sei que tá em casa o tempo inteiro não é o ideal para muita gente. Para mim, eu estou adorando ficar em casa, porque eu tenho uma casa, um ambiente que eu gosto. Eu tenho um jardim, eu posso ficar no meu jardim, cuidar das minhas plantas, etc. Para muita gente, está sendo uma situação difícil, eles não têm um lugar agradável para ficar, podem estar se sentindo um pouco claustrofóbicos. Então, tentem pensar em alternativas, em coisas para fazer. Também muita gente que deve estar simplesmente só cansada de estar em casa o tempo inteiro. Cara, tenta pensar em alguma coisa para você utilizar esse tempo. A gente não está sempre reclamando que eu não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. Agora a gente tem tempo. Esse tempo que, tudo bem, muita gente está trabalhando de casa, mas mesmo assim, o tempo que você ia estar gastando no seu transporte, do trabalho para casa, o que você pode fazer com esse tempo livre que você tem agora? Você não pode sair, ok, mas pensa nos livros que você pode ler, tem tanta coisa online que você pode pegar. Tem vários museus que tem um tour virtual que você pode visitar o museu pelo seu computador. Vários canais no YouTube também, mostrando exercícios que você pode fazer em casa, ensinando yoga. Se você tem filhos pequenos, vários canais também ensinando atividades, coisas para fazer com crianças. Tanta coisa que você pode fazer, pintura, origami, entendeu? É um tempo difícil, mas vamos fazer um esforço pelas pessoas que realmente precisam. Outra coisa muito importante é que não é só porque a gente precisa fazer esse distanciamento social que a gente não pode fazer um social virtual. Gente, tecnologia está aí para isso. Obviamente, ficar em casa sozinho o tempo inteiro é meio sacal, mas, gente, nada impede vocês de ligar para os seus amigos, conversar, Skype, WhatsApp, videoconferência tá aí para isso. Tem vários aplicativos que você pode fazer videoconferência com um grupo de pessoas. Vocês podem fazer um social com a galera, cada um na sua casa, entendeu? E eu acho que isso é muito importante também, justamente para você não ter essa sensação tão claustrofóbica de que você está em casa sozinho o tempo inteiro, sem ver ninguém, sem botar a cara na rua. Porque num dado momento, a gente não sabe por quanto tempo essa situação vai durar. Então, a gente precisa tomar medidas para que não chegue num momento que fique uma situação insustentável e aí você diga, dane-se tudo e vou sair, ver as multidões, entendeu? Vamos pensar em alternativas. Hoje teve um novo pronunciamento do primeiro-ministro aqui do Reino Unido e ele disse que a partir de hoje, da meia-noite, que todos os restaurantes, bares, pubs, todos devem permanecer fechados. Eles estão fazendo isso agora porque, apesar de terem pedido para as pessoas permanecerem em casa e não terem contato social, ainda assim os pubs, os bares, etc.,
ainda estavam tendo muito movimento, as pessoas se expondo sem necessidade, então tomaram essa providência agora. Então todos os lugares, centros de lazer e entretenimento, spas, cinemas, como eu disse, bares, restaurantes, etc., a partir de hoje da meia-noite vão fechar e não se sabe por quanto tempo eles vão permanecer fechados agora. Estou aqui na Coop, já na entrada eles têm esse aviso dizendo que, para ter certeza que tem produtos o suficiente para todo mundo, eles estão limitando 2 de cada produto por pessoa. Aqui os estoques de suco estão ok, mas de água já está começando a faltar. Tem mais sucos ali no final. Produtos de limpeza, como eu já tinha mostrado no outro vídeo na semana passada, ainda muito difícil de encontrar. Papel higiênico e álcool gel, mas os outros produtos estão ok. Produtos enlatados, aqui é a padaria. Verduras e legumes, carnes, aqui onde geralmente fica o leite, pouquíssimas garrafas. Prateleira de massas, inexistente, tem alguns molhos e arroz, muito pouco. Agora já se vê bem mais gente usando máscara cirúrgica e também luvas de plástico. Agora no Iceland, essa é a padaria e verduras e legumes. Prateleira de carnes, absolutamente nada. Ainda no Iceland, área de queijos, manteiga, iogurte. Condimentos, ainda tem alguma coisa. Ovos são uma raridade, se achar em qualquer lugar. Leite ainda tem. Essa parte aqui é com café e chá. Queria esclarecer aqui também que são 6:30 da tarde numa sexta-feira, então a maioria das pessoas que ainda estão trabalhando, né, também já passaram depois do trabalho e já está bem pouca coisa disponível. Ainda tem algumas pizzas, algumas opções de comida pronta, que é o que tem na maioria do Iceland. Nesse horário aqui normalmente estaria bem mais cheio, que esse é um ponto bem perto da estação de metrô, e você pode ver praticamente vazio. Você vai dar uma olhada num Tesco agora, esse aqui é o Express. Aqui ainda tem algumas frutas, pelo menos, tem uns molhos, tem várias comidas prontas também, sopas, lasanhas, pizza, esse tipo de leite e suco tem bem pouco, a seção de carnes está completamente vazia. Iogurtes ainda tá ok. Salgadinhos já meio que estão esgotando também. Dá uma olhada no Sainsbury's Local agora. A seção de frutas e vegetais completamente vazia. Frescas também. Ainda tem algumas saladas, umas poucas frutinhas, blueberry, pizza, comida pronta. Vamos sobreviver a esse inferno com comida pronta, massas, lasanhas, etc. Sanduíches ainda tem, refrigerantes. A seção de padaria tá bem fraquinha, tem uns poucos bolos. Seção de leites e sucos. Seção de comida enlatada. Esses que são condimentos, biscoitos. Só tem tempero aqui basicamente. E arroz, nada. Bebida deu uma escasseada, mas não falta, né? Seção de bebidas está tranquilo, porque aqui no Reino Unido pode acabar tudo, mas não pode acabar a cerveja. Higiênico, nem vestígio. Como vocês podem ver, a situação está ficando mais difícil, mesmo com vários supermercados tendo colocado um limite por consumidor no número de produtos iguais que eles podem comprar. Ainda assim, principalmente se você vai no final do dia
as opções são mínimas, então se você tem alguma, principalmente restrição alimentar, que você precisa comprar algum tipo de produto muito específico, dependendo da sua dieta, da sua alimentação, vai complicar muito a vida dessas pessoas também, porque agora a gente ainda tem algumas poucas opções. Então, se você não tem nenhum problema alimentar e pode comer qualquer coisa, ok, dá pra se virar, mas não é o caso de todo mundo, né? Agora é um horário que geralmente as estações estão cheias, com as pessoas voltando do trabalho. Como vocês podem ver, tá praticamente vazio. Tem algumas poucas pessoas aqui e dentro dos trens também. Então você vê que pelo menos dá pra ver que tem um esforço da parte das pessoas em tentar ficar em casa o máximo possível. Você vê, são umas 7 da noite, era pra isso tentar abarrotado. 7 e pouca da noite numa sexta-feira. E a estação está numa paz. E essa daqui é a estação de Highbury e Islington, que é bem movimentada. Tem as linhas de overground e de metrô. E sexta-feira, né, a galera felizmente não está toda na balada, né? Tô numa loja enorme do Iceland. E aí você já vê padaria, ovos nada. Eu ia filmar como estava a situação nesse Iceland, mas o segurança me deu um esporrão, me mandou parar de filmar. Então não deu para mostrar muita coisa, mas basicamente esse Iceland, ele é enorme e tá realmente muita coisa faltando, muita prateleira vazia. Ainda tem muita comida pronta, aquelas... O Iceland é basicamente comida congelada, né? Então ainda tem algumas coisas, mas a padaria, como vocês viram, estava completamente vazia. Tem ainda algumas opções, mas são poucas. Vamos dar uma olhada como anda a situação num Tesco supermercado. Estamos dando uma olhada no Tesco grande, como vocês podem ver, não está muito cheio. Aqui é só papel toalha. Oh my God. Seção de carnes ainda tem algumas opções, mas muitas prateleiras vazias também. O açougue e a padaria aparentemente estão fechados. Tem algumas opções de comida pronta e aqui é a seção de massas. Estava bem vazio, mas ainda tem algumas opções. Seção de iogurtes está ok. Aqui de frios também está ok. Aqui leite também está ok. Seção de iogurtes, sucos. Departamento de legumes e verduras também está ok. Aparentemente as pessoas só querem comida enlatada e congelada, e comida saudável tá tranquilo ainda. O departamento de produtos de limpeza bem vazio, ainda tem alguma coisa, mas é mais tipo para matar insetos ou para máquina de lavar. Nada, tudo que é bactericida tá esgotado. Queria aproveitar também e perguntar para vocês, deixa nos comentários, me conta o que vocês têm feito nesse tempo agora, quem está em casa ou quem não está podendo trabalhar de casa, como é que está sendo a situação para você, onde você mora, como é que está sendo a sua experiência, e as pessoas que estão trabalhando de casa ou que estão em quarentena, o que vocês têm feito para se distrair ou para passar o tempo? Ou se vocês têm sugestões, etc. Me conta aqui nos comentários. Então, pessoal, por hoje é só. E, por favor, tomem todos os cuidados necessários por vocês e por outras pessoas.